Você já ouviu falar que para sua empresa crescer de uma forma saudável, você precisa criar um planejamento estratégico, tático e operacional. O problema é que eu vejo alguns vídeos na internet que deixa tudo muito mais difícil. Então, depois que você assistir esse vídeo, você vai ter uma clareza melhor de como estruturar um planejamento estratégico, tático e operacional, de uma forma muito simples e prática. Tá? Então, assista esse vídeo até o final, anote os insights que eu vou deixar aqui, para quando você terminar esse vídeo, você já comece a implementar na sua empresa. Eu falo muito que uma estratégia bem desenhada é como se fosse o GPS para o crescimento da sua empresa. Você vai colocar numa ponta onde você quer chegar e esse planejamento ele vai definir qual é a melhor rota para você atingir esse objetivo. E se você não tem um GPS aqui, é como se você estivesse navegando com um mapão na mão, enorme. Então as coisas acontecem, mas demoram muito mais. Mas antes de eu iniciar esse conteúdo, se você ainda não se inscreveu no canal, a única coisa que eu te peço é para que você se inscreva agora mesmo no canal e deixe um like. Só isso, não precisa de mais nada. E que você assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui com um plano pronto de como estruturar um planejamento para a sua empresa. E vem comigo. O planejamento estratégico, tático e operacional, eles são 3 níveis que organizam qualquer tipo de empresa, da visão até o dia a dia dela. E os 3 pilares é aquilo que eu falei no início, que é o estratégico. O estratégico ele está no topo. O tático ele está no meio e o operacional é a base. Faz sentido para você? Estratégico, topo, tático, o meio e o operacional é a base. E para começar, a gente vai falar do estratégico. O estratégico é a nossa visão de futuro, aonde a gente quer chegar. Por exemplo, nos próximos 12 meses, a gente vai conseguir um crescimento de 30% ao mês. Ou seja, é a meta a longo prazo. Isso é o planejamento estratégico, aonde a empresa quer chegar. Tá? Então, todo planejamento que você fizer com o seu time, sempre visando o longo prazo, focando em crescimento, você está falando num planejamento estratégico. Tá certo? Fez sentido para você? E o segundo pilar é o pilar do tático, tá certo? Ou seja, é o que vai transformar o plano que a gente fez em execução. Por exemplo, para a gente ter esse crescimento de 30% que eu coloquei no estratégico, quantos leads o marketing vai precisar? Tá? Primeiro eu olhei, depois é como a gente vai trilhar esse caminho para chegar lá. Ou seja, para a gente ter um crescimento de 30%, a gente precisa de mais 500 leads por mês e o comercial aumentar as vendas em 15%, em 30%. Ou seja, é como eu vou executar. Esse é o tático, tá certo? Ou seja, departamentos ou equipe, metas mensais ou trimestrais e responsáveis de cada área. É isso que está dentro desse pilar central, que é o tático. E agora a gente vai para o operacional. Ou seja, a gente definiu 30% de crescimento. O que a gente precisa para a gente conseguir atingir isso? E agora, como que a gente vai executar isso? A execução, ela já está dentro do pilar do planejamento operacional. Aqui entra, por exemplo, a gente precisa fazer 10 posts semanais no Instagram. A gente precisa de 5 reuniões a mais. Ou seja, são as tarefas detalhadas de como vai fazer para aumentar o número de leads e desses leads a gente conseguir atingir a nossa visão de futuro. Ah, beleza, estratégico, onde eu quero chegar, o tático, como eu vou chegar e o operacional, o que eu tenho que fazer para chegar. Mas como que eu estruturo isso daí para facilitar para mim? Vamos lá, para você estruturar isso, você vai pegar uma planilha ou um quadro e aí você vai dividir assim, ó, estratégico, tático e operacional. E aí você vai começar com uma meta bem grande. E aí você vai descendo ela em metas por time. E depois ações por pessoa. Ou seja, com esse modelo que eu passei, você vai criar um plano que vai do seu sonho à execução, seguindo esses pilares. Você conseguiu entender direitinho? Cara, não tem muito segredo. Eu coloquei aqui na planilha, mas você pode fazer isso numa folha de papel. E é muito importante, quando você estiver desenhando as suas estratégias, chame mais pessoas do seu time. Porque é muito importante você fazer um brainstorm mesmo, várias ideias. As pessoas dão ideias,
tá? Para você não fazer isso sozinho. E aí sim, primeiro, aonde a gente quer chegar, eu vejo alguns que começam primeiro entendendo o que ela tem, o que ela consegue produzir, depois o que ela precisa gerar, para daí sim ela chegar no topo. Tem gente que faz dessa forma, mas você pode fazer de cima para baixo. Primeiro, a gente quer crescer 100% ao ano. Para a gente crescer 100% ao ano, a gente vai ter que aumentar a quantidade de vendas. Para aumentar a quantidade de vendas, eu vou ter que aumentar a quantidade de geração de demanda. Então, estruture isso em colunas, chame mais pessoas do time para você estruturar o seu planejamento, sempre focado no crescimento. Para que isso é importante? Principalmente para a empresa que está travada. Vamos dizer que a empresa hoje está travada, não cresce. Está estagnada, fatura ali seus 50 mil por mês e não sai do lugar. Cara, vocês precisam sentar e desenhar um planejamento estratégico de como vocês vão sair desse teto. E para você sair desse teto, olha para o seu histórico, porque através do seu histórico você vai saber o que você gerou de geração, o que você gerou de leads, as suas taxas de conversão. Baseada nisso, às vezes você sabe, pô, eu invisto hoje 10 mil reais por mês em marketing. Então, se eu investir 20 mil, eu consigo dobrar a quantidade de geração de leads. Aí vai aumentar a demanda do meu vendas. Meu vendas, ele tá super de boa, ele consegue atender o dobro de demanda. Ou seja, tudo isso parte de um planejamento. Então, faça esse planejamento. Se você precisar de alguma coisa, pode comentar aqui, tá? Eu também tenho um grupo de mentoria. Se você precisar da minha ajuda para estruturar não só um planejamento para a sua empresa, mas todo o processo comercial, processo de estratégias de canais, comenta aqui. Eu vou deixar aqui qual que é o meu site. Você pode ir lá, se inscrever e eu vou fazer uma sessão estratégica com você para eu entender o momento da sua empresa. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.